Quando empurrei a porta do quarto da minha irmã e vi a camisa do meu marido jogada sobre a cama dela, o mundo parou. Não foi uma pausa poética, foi um colapso. Como se cada célula do meu corpo tivesse se desligado ao mesmo tempo. A camisa xadrez azul que eu mesma tinha passado na manhã anterior estava ali, amassada, com o cheiro dele, e ao lado, uma lingerie que eu jamais usaria, vermelha, rendada, cara. O tipo de coisa que Luciana sempre disse que mulheres de verdade usavam. O tipo de coisa que ela sempre insinuou que eu não era, mulher suficiente. Meus joelhos fraquejaram. Segurei no batente da porta como se ele fosse me salvar de cair, mas nada podia me salvar daquilo. Do que eu estava vendo. Do que eu já sabia, no fundo, há meses. Talvez anos. Ele é como um irmão para mim, Tati. Você sabe disso. Quantas vezes ela disse isso? Quantas vezes eu acreditei? Quantas vezes eu sorri, agradecida, porque achava que tinha sorte de ter uma irmã tão próxima do meu marido, tão presente na nossa vida, tão prestativa? Minha mão tremeu ao pegar a camisa. O tecido ainda estava morno. Ele tinha estado ali, recentemente. Talvez enquanto eu estava no mercado. Talvez enquanto eu comprava o frango que ele pediu para o jantar. Talvez enquanto eu pensava no quanto ele parecia cansado ultimamente. Trabalhando tanto, chegando tarde. Tarde. Ele sempre chegava tarde. E Luciana sempre tinha desculpas para aparecer em casa. Vim ver minha irmãzinha. Trouxe um bolo. Estava passando perto. Precisava conversar. Sempre com aquele sorriso. Sempre com aquele jeito de quem cuida, de quem ama, de quem está ali para me proteger. Larguei a camisa de volta na cama e olhei ao redor. Havia outras coisas. Um copo de uísque. E Luciana nunca bebeu uísque na vida. Um cinzeiro com 2 bitucas de cigarro. Um batom marcado em uma delas. Vermelho escuro. A cor que ela usava. A cor que ela disse que valorizava os lábios de uma mulher de verdade. Senti o gosto de Billy subindo pela garganta. 14 anos de casamento. 32 anos de irmandade. Tudo mentira. Tudo. Peguei meu celular com as mãos trêmulas. Precisava de provas. Não podia ser louca. Não podia ser a esposa paranoica, a irmã ciumenta, a mulher que inventa coisas. Comecei a tirar fotos. Da camisa, da lingerie, do copo, do cinzeiro, de tudo. E então vi. Embaixo da cama dela, quase escondido pelo edredom que caía até o chão, um embrulho de presente. Papel dourado, laço vermelho. Abaixei e puxei. Minhas mãos rasgaram o papel sem cerimônia. Dentro, um relógio. Masculino. Caro, muito caro. Com uma gravação na parte de trás. Para sempre, L. L de Luciana. O relógio que eu tinha sugerido para o aniversário dele, mas que eu não pude comprar porque o dinheiro estava curto. O relógio que ele disse que não precisava de nada, e amor. Sua companhia já basta. O relógio que ele estava usando ontem. Caí sentada no chão. A respiração falhou. O peito doeu como se alguém tivesse me acertado com um tijolo. Porque tinha. A verdade tinha. E a pior parte. Eu sabia que quando confrontasse os dois, eles iam dizer que eu estava louca, que eu estava estressada, que eu estava vendo coisas. Porque era assim que sempre foi. Luciana sempre foi a favorita. A bonita, a bem-sucedida, a que todos amavam. E eu sempre fui a boa irmã, a esposa dedicada, a mulher que dava tudo de si e nunca pedia nada em troca. Mas isso ia acabar hoje. Meu nome é Tatiana. Tenho 43 anos e moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Até hoje, se você me perguntasse quem eu era, eu diria: esposa do Ricardo, irmã da Luciana, filha da Dona Marta. Nessa ordem. Sempre nessa ordem. Nunca fui só Tatiana. Nunca fui só eu. Cresci ouvindo que Luciana era a linda. Ela é 3 anos mais nova que eu, mas sempre pareceu ter décadas de vantagem. Cabelos longos, lisos, negros como a noite. Corpo de modelo. Sorriso que iluminava qualquer ambiente. Todo mundo se apaixonava por ela. Inclusive eu. Eu, por outro lado, sempre fui a do jeitinho. Cabelo cacheado e rebelde que eu nunca soube domar. Corpo comum, rosto comum, nada de especial, nada que fizesse as pessoas pararem para olhar. Mas eu era boa, era gentil, era prestativa, e aprendi cedo que isso tinha que bastar. Minha mãe sempre deixou claro: Luciana tem que se arrumar mais, sair mais, aproveitar a beleza enquanto é jovem. Você, Tati, você é a responsável, a que vai cuidar da casa, da família, cada uma com seu dom. E eu aceitei.
Aceitei porque era mais fácil do que brigar, mais fácil do que questionar, mais fácil do que admitir que também queria ser vista, admirada, desejada. Conheci Ricardo quando eu tinha 29 anos. Ele tinha 32. Trabalhava como gerente em uma empresa de logística. Não era rico, mas era estável. Carinhoso, atencioso. Pela primeira vez na vida, alguém me olhava como se eu fosse especial, como se eu fosse suficiente. Nos casamos 6 meses depois. Luciana foi minha madrinha. Lindíssima, claro. Todos os convidados comentaram como ela estava deslumbrante. Alguns até brincaram. Será que não trocaram as noivas? Eu ri, porque era mais fácil do que chorar. Os primeiros anos foram bons. Ricardo era presente. Trabalhava muito, mas sempre arranjava tempo para mim. Jantares simples em casa, filmes no sofá, conversas até tarde. Não tivemos filhos. Eu não conseguia engravidar. E depois de anos tentando, desistimos. Mais uma coisa que eu não conseguia fazer direito. Mas Luciana sempre estava lá, sempre perto, sempre ajudando. Quando minha mãe morreu, há 5 anos, ela começou a vir mais ainda. Você não deveria ficar sozinha, Tati. Somos tudo o que temos. E Ricardo concordava. É bom ela vir. Você fica tão triste quando está sozinha. Ela começou a ter chave da nossa casa. Para emergências. Começou a vir quando Ricardo estava em casa e eu não. Passei para ver ele, para não ficar sozinho enquanto você estava no salão. Começou a sugerir presentes para ele. Compra essa gravata, Tati. Ele vai amar. Confia em mim. E eu confiava. Porque ela era minha irmã. Meu sangue. Minha família. Há 6 meses, Ricardo começou a chegar mais tarde. Trabalho, amor. Tá puxado. Começou a sair mais cedo. Reunião importante. Começou a olhar o celular com mais frequência, desviando a tela quando eu me aproximava. É trabalho, Tati. Nada demais. E Luciana começou a me ligar mais. Vamos almoçar, irmã? Estou com saudades. Começou a me convidar para passar finais de semana na casa dela. Ricardo pode ficar aí descansando. Você merece um tempo para você. Tempo para mim. Enquanto ela ficava com ele. Comecei a desconfiar há 3 meses. Pequenas coisas. O perfume dela no carro dele. Uma mensagem no celular dele. Obrigado por ontem. Foi especial. Sem nome. Sem identificação. Foi o pessoal do trabalho, amor. Fizeram um churrasco. Mas ontem, quando ele disse que ia trabalhar até tarde e eu liguei no escritório, a secretária disse: O Ricardo? Ele saiu cedo hoje. Não voltou, não. Foi aí que eu decidi ir na casa da Luciana. Ela mora a 10 minutos da nossa casa. Apartamento bonito, mobiliado com gosto. Tudo pago pelo salário dela. Ela trabalha como gerente de marketing em uma multinacional. Sempre se gabou disso. Independência financeira, Tati. É isso que te faz forte. Eu tinha minha chave reserva, a que ela me deu para emergências. E foi uma emergência. A emergência de descobrir que tudo o que eu acreditava era mentira. Saí do apartamento da Luciana em transe. As fotos no celular queimavam na minha mão. Cada imagem era uma punhalada. Cada detalhe, uma confirmação do que eu tinha sido. Uma idiota. Cheguei em casa antes de Ricardo. Sentei na sala, no escuro, esperando. As mãos ainda tremiam. O coração batia descompassado. Eu ensaiei 1000 vezes o que ia dizer. Imaginei gritos, pratos quebrados, lágrimas. Mas quando ouvi a chave na porta, tudo o que saiu foi um sussurro. Onde você estava? Ricardo acendeu a luz e me viu ali, sentada no sofá. Sobressaltou. Porra, Tati! Me assustou. Por que está no escuro? Onde você estava? Repeti. Mais firme dessa vez. Ele tirou a jaqueta, desviou o olhar. Trabalho, amor. Já te disse. Tive que fechar uns relatórios. Mentira. Ele parou. Me olhou. Pela primeira vez em meses, realmente me olhou. Como é? Peguei o celular e mostrei as fotos. Uma por uma. Em silêncio. Apenas o som da minha respiração pesada e o tic-tac do relógio da parede. Vi o rosto dele mudar. Primeiro surpresa. Depois algo que parecia pânico. Depois, irritação. Você invadiu a casa da sua irmã? Aquilo me desarmou. Eu esperava negação. Esperava pedido de desculpas. Esperava qualquer coisa, menos acusação. Invadi? Eu tenho chave. E isso te dá o direito de revirar as coisas dela? As coisas dela? Levantei, tremendo. Sua camisa, Ricardo. Seu relógio. Seus cigarros. Eu deixei lá outro dia quando fui ajudá-la a consertar o chuveiro.
Você tá viajando, Tatiana. Viajando. A palavra que sempre usavam para me diminuir. Para me fazer duvidar de mim mesma. E a lingerie? Como eu vou saber? É a casa dela, ué. E o relógio com gravação para sempre, Ellie? Ele hesitou. Por uma fração de segundo, vi a verdade nos olhos dele. Mas então ele respirou fundo e disse calmamente: Luciana me deu de aniversário, como um presente de cunhada. Ela é generosa, assim, você sabe. Sempre foi. Generosa. Ri. Um riso amargo, quebrado. Generosa. Tati, você está estressada, cansada. Sei que tem sido difícil. A gente sem filhos, você sem trabalhar mais. Ele se aproximou. Tentou tocar meu rosto. Recuei como se ele queimasse. Não encosta em mim. Amor! Não me chama de amor! Gritei. Pela primeira vez em 14 anos, eu gritei com ele. Eu vi, Ricardo. Eu vi. Você viu o que exatamente? Umas coisas em um quarto e já assumiu o pior? Você sempre foi insegura, mas isso tá passando dos limites. Insegura. Outra palavra que me perseguia desde criança. Liga para ela. Agora! Exigi. O quê? Liga para a Luciana. Agora. Na minha frente. E pergunta o que ela estava fazendo hoje. Ele pegou o celular, mas vi suas mãos tremerem. Discou, colocou no viva voz. A voz dela soou alegre, leve. Oi, cunhadinho. Tudo bem? Cunhadinho. O apelido carinhoso que sempre me incomodou, mas que eu fingia não me importar. Oi, Lu. Olha, a Tati tá aqui e... Ela foi no seu apartamento hoje. Silêncio do outro lado. Longo demais para ser inocente. Ah, é? Por que, Tati? Aconteceu algo? Vi umas coisas lá, Luciana. Coisas que você precisa me explicar. Que coisas? A voz dela mudou. Menos doce, mais defensiva. A camisa do Ricardo, a lingerie, o relógio. Ela riu. Uma risada cristalina, perfeita, calculada. Tati, querida, você tá bem? Que história é essa? Não me trata como louca. Não estou te tratando como louca. Estou preocupada. A camisa do Ricardo tá lá porque ele me ajudou com o chuveiro outro dia e deve ter esquecido. A lingerie é minha, ué. E o relógio foi um presente que eu dei para ele, de cunhada. Você tá enxergando coisas que não existem, amor. Amor. Ela me chamou de amor. Minha irmã que estava transando com meu marido me chamou de amor. Eu sei o que vi. Tati. Ela suspirou como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Olha, sei que você anda estressada. Sei que é difícil para você. Não ter conseguido ter filhos. Se sentir meio... perdida. Mas colocar essas ideias na cabeça não vai resolver nada. O Ricardo te ama. Eu te amo. Somos sua família. Vocês são minha família. Repeti como um eco vazio. Vem aqui amanhã. A gente conversa com calma. Toma um chá. Aí você vê que está tudo na sua cabeça, tá bom? Confia em mim. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Ricardo me olhou com uma mistura de pena e impaciência. Tá vendo? Você tá criando caso. Eu não estou criando caso. Está sim. E sabe o que me preocupa? É que você tá ficando paranoica, Tati. Talvez você precise de ajuda. Tipo, terapia. Ajuda. Terapia. Como se o problema fosse eu. Como se eu estivesse imaginando coisas. Como se eu fosse louca. Ele foi para o quarto. Deixou-me ali, na sala, sozinha. Ouvi o chuveiro abrir. Ouvi ele se deitar. Ouvi o silêncio da casa me engolindo. E pela primeira vez, entendi que estava completamente sozinha. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada ao lado de Ricardo, ouvindo a respiração dele, regular e tranquila. Como ele conseguia dormir? Como conseguia fingir que estava tudo bem? Olhei para o teto e deixei as memórias me inundarem. Eu tinha 10 anos quando Luciana nasceu. Lembro da minha mãe chegando do hospital toda sorridente com aquele pacotinho rosa nos braços. Olha, Tati, sua irmãzinha. Você vai cuidar dela para sempre, né? E eu cuidei. Troquei fraldas. Dei mamadeira nas madrugadas quando minha mãe estava cansada. Ensinei ela a andar, a falar, a escrever o nome. Fui mais mãe do que irmã muitas vezes. Quando ela tinha 5 anos e eu 15, minha mãe começou a ficar doente. Diabetes, pressão alta, depressão. Meu pai tinha ido embora anos antes. Era só nós 3. Então eu assumi tudo. Cozinhava, limpava, trabalhava meio período numa loja de roupas para ajudar nas contas. E cuidava da Lu. Você é tão boa, Tati, tão dedicada. Deus vai te recompensar. Minha mãe dizia isso sempre.
Como se bondade fosse moeda de troca. Como se dedicação gerasse resultado automático. Luciana cresceu linda, confiante, esperta. Eu ficava orgulhosa quando as pessoas elogiavam ela. Que menina linda, que sorriso, vai longe essa. E eu pensava, ela vai, porque eu estou aqui segurando as pontas para ela poder voar. Ela foi para a faculdade, publicidade. Eu paguei metade da mensalidade com meu salário de vendedora. Quando eu me formar, te pago tudo de volta, maninha. Prometo. Ela nunca pagou, mas eu nunca cobrei. Quando ela conseguiu o primeiro emprego numa agência grande, eu organizei um jantar de comemoração. Gastei metade do meu salário. Ela chegou atrasada, mas estava radiante. Obrigada por tudo, Tati. Sério, você é a melhor irmã do mundo. E eu acreditei. Quando conheci Ricardo, Luciana foi a primeira pessoa que contei. Irmã, que legal! Ele é bonito? Tem dinheiro? É carinhoso? As perguntas dela sempre tinham essa ordem. Bonito, dinheiro, carinhoso. Ele é gentil, me trata bem, é o que importa. Ah, Tati, você merece alguém que te trate bem mesmo. Depois de tudo que você fez por mim e pela mamãe, você merece ser feliz. Eu merecia ser feliz. Finalmente alguém concordava com isso. Luciana e Ricardo se deram bem desde o início. Eles riam das mesmas piadas. Gostavam dos mesmos filmes. Tinham conversas que eu não entendia completamente. Sobre negócios, estratégias, ambições. Eu ficava ali, meio de lado, sorrindo, feliz que as duas pessoas que eu mais amava se gostassem. No meu casamento, Luciana fez um discurso lindo. Minha irmã sempre foi meu exemplo. Sempre me cuidou, me amou, me ensinou tudo. E agora, ela encontrou alguém que vai cuidar dela do jeito que ela merece. Ricardo, você ganhou um tesouro. Cuida dela, senão vai ter que se entender comigo. Todos riram. Eu chorei de emoção. Depois que minha mãe morreu, Luciana chorou no meu colo por horas. Eu não sei o que eu vou fazer sem ela, Tati. Não sei. E eu segurei ela, como sempre fiz, e disse: você tem a mim. Sempre vai ter. Ela se mudou para o apartamento sozinha. Disse que precisava de independência, mas sempre vinha em casa. Sempre pedia minha opinião sobre roupas, trabalho, homens. Ninguém me conhece como você, irmã. E quando eu e Ricardo começamos a tentar ter filhos e não conseguíamos, foi Luciana quem me consolou. Filhos não são tudo, Tati. Você tem o Ricardo, tem a mim. Somos uma família. Família. Quantas vezes ela usou essa palavra para me prender? Para me fazer acreditar que ela era leal, verdadeira, confiável? Quantas vezes ela me abraçou enquanto planejava me trair? Levantei da cama, devagar, para não acordar Ricardo. Fui até a cozinha. Sentei na mesa onde tomávamos café juntos, onde Luciana sentava quando vinha nos visitar, onde eu servia bolos que eu mesma fazia e que ela elogiava. Você cozinha tão bem, Tati. Eu não herdei esse talento, só herdei a beleza. E ria, como se fosse uma piada, como se não fosse uma facada. Olhei as fotos no celular novamente. A camisa, a lingerie, o relógio, e percebi algo. Algo que me fez gelar. A lingerie. Eu reconheci. Não por ser minha. Nunca usaria algo assim. Mas porque eu tinha visto antes. Numa revista que Luciana estava folheando meses atrás. Aqui em casa, na minha sala. Olha isso, Tati. Um dia eu vou ter coragem de usar uma dessas. Mas por enquanto, só você que é casada pode, né? E piscou. Como se fosse uma brincadeira inocente. Ela já planejava isso. Há meses. Talvez anos. E eu estava tão cega que não vi. 3 dias depois, Luciana apareceu em casa. Sem avisar, como sempre fazia. Eu estava na cozinha, tentando manter a rotina, tentando fingir que meu mundo não tinha desabado. Ricardo estava no trabalho. Ou era o que ele dizia. Oi, irmã. Ela entrou toda sorridente com uma sacola na mão. Trouxe aqueles pães de queijo que você ama, da padaria do seu Antônio. Olhei para ela. Realmente olhei. Cabelo impecável. Maquiagem perfeita. Roupa cara. Perfume caro. Tudo caro. Tudo perfeito. Tudo falso. O que você quer, Luciana? Ela parou. O sorriso vacilou por um segundo. Ué, vim ver minha irmã. Por que a hostilidade? Hostilidade? Ri. Amargo. Você acha que é hostilidade? Tati, a gente precisa conversar sobre esses delírios seus. Tá me preocupando. Te preocupando também, imagino. Delírios. Meus. Eu não estou delirando.
Então me explica por que você entrou na minha casa sem avisar, fuçou minhas coisas e criou uma história na sua cabeça? Eu vi as provas. Provas do quê? Ela colocou a sacola na mesa, cruzou os braços. De que eu dei um presente pro meu cunhado? De que ele me ajudou com um problema no apartamento? De que eu tenho lingerie? Isso são provas de quê, exatamente? Você está dormindo com meu marido. Silêncio. Ela me olhou, direto nos olhos. E então, riu. Não foi uma risada nervosa. Não foi desconforto. Foi genuíno. Como se eu tivesse contado a piada mais absurda do mundo. Tati, você enlouqueceu de vez. Eu não estou louca. Está sim. Você tá vendo coisas que não existem porque você tá infeliz. Porque você não trabalha mais, não tem filhos, não tem uma vida própria. E ao invés de resolver seus problemas, você inventa que seu marido, que te adora, diga-se de passagem, tá me traindo com você? Com sua própria irmã? Eu sei o que vi. Você viu o que, Tati? Me diz. Uma camisa? Um relógio? Isso prova alguma coisa? Você sabe quantos homens deixam roupas na casa das amigas, das irmãs, das primas? Você sabe quantas mulheres dão presentes pros cunhados? Você tá patética. Patética. A palavra atravessou meu peito como uma lança. Sai da minha casa. Não, não antes de você entender que precisa de ajuda. Tati, eu te amo. Sempre te amei. Você é minha irmã. Por que eu faria isso com você? Então me olha nos olhos e me diz que nunca transou com o Ricardo. Ela me olhou, firme, sem piscar. Nunca transei com o Ricardo. Mentira. Eu senti. Cada fibra do meu corpo gritava: mentira. E ele? Ele nunca te tocou? Tati, para! Responde! Ele me abraça, me cumprimenta com um beijo no rosto. Como qualquer cunhado faz. Pelo amor de Deus, você tá ouvindo as merdas que você tá falando? Naquele momento, meu celular vibrou. Uma mensagem. De um número desconhecido. Abri. Era um vídeo. Minha mão congelou. O que é? Luciana perguntou, mas sua voz soou distante. Apertei play. Era eles. Luciana e Ricardo. No apartamento dela. No sofá que eu ajudei ela a escolher. Beijando. Tocando. Tirando a roupa um do outro. O vídeo tinha sido gravado de uma câmera de segurança. O ângulo era de cima. E no canto da tela, a data. 2 dias atrás. Enquanto eu estava aqui, sozinha, sendo chamada de louca. Tati, o que foi? Luciana tentou pegar meu celular. Recuei. Mostrei a tela para ela. Vi o rosto dela mudar. Toda a cor sumiu. Os lábios tremeram. Mas então, algo pior aconteceu. Ela não pediu desculpas. Ela não chorou. Ela me olhou com raiva. Quem te mandou isso? Não importa quem mandou. Importa que é verdade. Você não tinha o direito de ter isso. Isso é invasão de privacidade. Invasão de privacidade. Ela estava traindo meu marido e eu estava invadindo a privacidade dela. Sai da minha casa. Minha voz saiu gelada, controlada. Pela primeira vez, eu não estava chorando. Eu estava furiosa. Tati, deixa eu te explicar. Sai da minha casa. Ela pegou a bolsa. Mas antes de sair, virou para mim e disse: Você nunca foi suficiente para ele, sabe? Ele me disse. Disse que você é morna, sem graça, sem vida. Que ele só ficou com você porque você era cômoda. Fácil. Mas comigo ele é feliz de verdade. E saiu. Bateu a porta. Deixou-me ali, partida. Fiquei ali, em pé, sozinha na minha cozinha. Por quanto tempo não sei. Podia ter sido minutos. Podia ter sido horas. As palavras de Luciana ecoavam. Você nunca foi suficiente. Durante anos eu acreditei nisso. Acreditei que eu era sortuda de ter Ricardo. Sortuda de ter uma família. Sortuda de ter alguém que me tolerava, mesmo sendo eu tão comum. Mas agora, olhando para aquele celular, para aquele vídeo maldito, algo mudou dentro de mim. Não foi uma explosão. Não foi um grito. Foi um silêncio. Um silêncio frio, cirúrgico, letal. Eu não era o problema. Eu nunca fui. Eles eram. Sentei na mesa. Respirei fundo. E comecei a pensar. Não com emoção, não com mágoa, com clareza. Quem tinha enviado o vídeo? E por quê? Olhei a mensagem novamente. Número desconhecido. Mas junto do vídeo, uma frase. Você merece saber a verdade. Há mais coisas que você precisa ver. Se quiser, me encontre amanhã, 15 horas, na cafeteria Bela Vista. Vou de blusa azul. Quem era A? Meu primeiro instinto foi deletar, ignorar, fugir.
como eu sempre fiz, mas algo estava diferente. Algo em mim tinha quebrado. Ou consertado. Não sei ao certo. Respondi. Estarei lá. Naquela noite, quando Ricardo chegou, ele me encontrou calma, sentada no sofá, assistindo TV. Oi, amor. Como foi seu dia? Ele perguntou normal, como se nada tivesse acontecido. Normal, respondi, sem tirar os olhos da tela. Ele hesitou. Luciana passou aqui? Passou. E... vocês conversaram? Conversamos. Silêncio. Tati, olha... Ele sentou ao meu lado. Sei que você tá confusa, mas... Não estou confusa. Virei para ele. Olhei fundo nos olhos dele, pela primeira vez sem amor, sem esperança, apenas observando. Estou bem. Ele pareceu desconfortável. Sério? Sério. Aliás, vou sair amanhã à tarde. Você pode almoçar sozinho? Claro, mas... Onde você vai? Resolver umas coisas. Sorri. Um sorriso pequeno, controlado. Nada demais. Ele pareceu aliviado. Achou que eu tinha desistido. Achou que eu ia voltar a ser a Tati de sempre. A que não questiona, a que não briga, a que aceita migalhas e chama de amor. Mas essa Tati tinha morrido. E aqui estava nascendo. Ela não tinha medo de nada. A cafeteria Bela Vista ficava no centro de Ribeirão Preto. Lugar simples, mas aconchegante. Cheguei 5 minutos adiantada. Sentei numa mesa dos fundos, de costas para a parede, de frente para a porta. Aprendi isso em filmes. Sempre veja quem entra. Às 15 horas em ponto, uma mulher entrou. Blusa azul. Cabelos castanhos curtos. Uns 40 e poucos anos. Elegante, mas discreta. Ela me viu e acenou. Veio até minha mesa. Tatiana? Sou eu. E você é... Adriana. Ela sentou, colocou uma pasta preta na mesa. Obrigada por vir. Como você conseguiu aquele vídeo? Ela suspirou. Eu instalei câmeras no apartamento da sua irmã. Gelei. Por quê? Porque o Ricardo também era meu marido. O mundo parou. Novamente. Como é? Bem, tecnicamente, ainda é. A gente nunca se divorciou oficialmente. Ela pegou uma xícara de café que o garçom trouxe e bebeu, calmamente. Fomos casados por 7 anos. Ele me traiu com 3 mulheres diferentes. Quando descobri a última, peguei as crianças e saí. Isso foi há 4 anos. Crianças? Minha voz saiu rouca. 2. Menino e menina. Henrique e Beatriz. Ele nunca te contou, né? Senti o chão abrir embaixo de mim. Ele tem filhos? Tem. E uma pensão atrasada de 2 anos que eu tô correndo atrás na justiça. Ela abriu a pasta e me mostrou documentos. Certidão de casamento, fotos das crianças, comprovantes de pagamentos, ou falta deles. Por que você não finalizou o divórcio? Porque ele sumiu, mudou de cidade, mudou de nome. Não legalmente, mas usa outro sobrenome. Conseguiu um emprego novo com documentos falsos. Eu só consegui rastreá-lo agora porque uma amiga minha viu uma foto dele numa rede social e me avisou. Olhei para os documentos, para as fotos. Crianças lindas, com os olhos do Ricardo. Ricardo que me disse que nunca tinha sido casado. Ricardo que me disse que não queria filhos porque queria aproveitar a vida comigo. Ricardo que chorou comigo quando eu não conseguia engravidar, dizendo que não fazia diferença, porque nosso amor já era completo. Tudo mentira. Como você descobriu sobre a Luciana? Segui ele. Instalei um rastreador no carro. Vi que ele ia frequentemente para o apartamento dela. Aí instalei as câmeras. E... bom, você viu. Por que me enviar o vídeo? Ela me olhou com algo parecido com pena, mas também com solidariedade. Porque eu sei como é. Ser enganada. Ser feita de idiota. Ser chamada de louca quando você sabe a verdade. E porque você parece boa pessoa. Não merece isso. Engoli em seco. Você quer o quê de mim? Nada. Só quero meus filhos recebendo o que é deles por direito. E para isso, eu preciso provar onde o Ricardo mora e trabalha. Preciso da sua ajuda. E o que eu ganho com isso? Ela sorriu. Pela primeira vez. Um sorriso triste, mas genuíno. Liberdade, verdade e talvez vingança. Não a vingança suja, a vingança certa. A que usa a lei. Olhei para ela. Para os documentos. Para as fotos das crianças que Ricardo nunca me contou que existiam. E então, olhei para a pasta. Tem mais coisas aí? Tem, muito mais. Você quer ver? Quero. Ela abriu a pasta completamente. Extratos bancários, comprovantes de empréstimos, dívidas, contratos. E então, uma escritura.
O que é isso? A casa onde você mora. Você sabia que ela está no nome da sua irmã? O quê? Peguei o documento com mãos trêmulas. Era verdade. A casa que eu achava que era minha e do Ricardo estava no nome da Luciana. Como? Pelo que eu investiguei, quando vocês compraram, ele usou o dinheiro dela como entrada e colocou no nome dela como garantia. Só que nunca passou para o de vocês. Você assinou algum papel de compra? Pensei. Tentei lembrar. Não, eu nunca tinha assinado nada. Ricardo disse que cuidaria de tudo. E eu confiei. Sempre confiei. Então eu não tenho nada? Nada é meu? Aparentemente não. A casa é dela. O carro que vocês usam tá no nome de uma empresa laranja. Até a conta bancária que você usa é conjunta, mas o dinheiro que entra é transferido para outras contas. Senti náusea. Eles planejaram isso desde o início? Não sei, mas eles definitivamente te deixaram sem nada. Se vocês se separarem amanhã, você sai de mãos vazias. Fechei os olhos. Respirei. Uma vez. 2. 3. Quando abri, eu não era mais a mesma. Me diz o que eu preciso fazer. Passei os próximos 7 dias agindo como a esposa perfeita. Sorria. Cozinhava. Limpava. Perguntava sobre o dia de Ricardo. Atendia às ligações de Luciana com naturalidade. Eles acharam que eu tinha desistido. Que eu tinha caído na real e aceitado a versão deles da história. Mas eu estava construindo algo. Tijolo por tijolo. Prova por prova. Adriana me ensinou tudo. Como copiar documentos sem deixar rastros. Como gravar conversas. Legal desde que uma das partes saiba. E eu sabia. Como rastrear movimentações financeiras. Como juntar provas para um processo. Primeiro, copiei tudo o que havia em casa. Contratos, documentos, senhas que Ricardo deixava anotadas. Extratos bancários que ele achava que eu não via. Descobri que ele tinha 3 contas. Uma que eu conhecia, uma em outro banco. E uma offshore, em nome de uma empresa fantasma. Descobri que Luciana transferia dinheiro para ele mensalmente. E ele transferia de volta com juros. Era um esquema. Eles estavam desviando dinheiro da empresa onde ele trabalhava, usando a conta dela como fachada. Descobri que a casa realmente estava no nome dela. Mas também descobri que ela tinha 2 hipotecas atrasadas e que o apartamento dela estava prestes a ser tomado pelo banco. Descobri que eles estavam planejando sumir. Havia passagens aéreas compradas. Para Portugal. Para daqui a 3 meses. Só para os 2. E no nome de solteiro dele. O nome verdadeiro. Não o que ele usava comigo. Eles iam me deixar. Sem nada. Sem ninguém. Sem explicação. Mas eu descobri. E agora eu tinha poder. Procurei um advogado. Não qualquer advogado. O melhor da cidade. Dr. Augusto Mendes. Ele olhou tudo o que eu tinha. Ouviu minha história. E sorriu. Senhora Tatiana, isso aqui é ouro. Estelionato, apropriação indébita, ocultação de patrimônio. E ainda tem a pensão que ele deve para a primeira esposa. Eles vão se arrepender. Eu não quero vingança. Não? Não. Quero justiça. Quero o que é meu. Quero que as crianças dele recebam o que merecem. Quero que eles paguem pelo que fizeram. Mas de forma legal. Ele assentiu. Então vamos fazer isso do jeito certo. Enquanto isso, continuei agindo normalmente. Luciana me ligava. Tati, vamos almoçar? Saudades, irmã. E eu ia. Sorria. Conversava. Fingia que estava tudo bem. Ricardo chegava em casa. Oi, amor, como foi seu dia? E eu respondia. Ótimo, fiz aquele bolo que você gosta. Eles relaxaram. Pensaram que tinham ganhado. Mas eu estava apenas esperando o momento certo. E ele estava chegando. A bomba explodiu numa quarta-feira. Ricardo estava no trabalho. Luciana estava no apartamento dela. Eu estava em casa, esperando. Às 10h da manhã, os oficiais de justiça bateram na porta da empresa onde Ricardo trabalhava. Entregaram uma intimação. Bloqueio de contas. Investigação por estelionato. Ordem de apresentação em juízo. Às 10h15, o banco bateu na porta do apartamento da Luciana. Execução de dívida. Penhora de bens. Às 10h30, Adriana entrou com o processo de pensão atrasada, anexando as provas de que ele usava a identidade falsa. E às 11h eu liguei para os 2. Primeiro para ela. Alô? A voz de Luciana estava trêmula. Oi, irmãzinha. Como está seu dia? Tati, o que você fez? Eu? Nada. Só organizei alguns documentos. Procurei meus direitos. Descobri algumas verdades. Coisas de mulher moderna, sabe?
Você me denunciou? Denunciei vocês dois. Estelionato, sonegação, ocultação de patrimônio. Você sabia que a pena pode chegar a 8 anos? Silêncio. Tati, para com isso. A gente pode resolver. Resolver? Como vocês resolveram comigo? Me enganando, me traindo, me deixando sem nada. Eu vou perder tudo. Você vai perder tudo. Assim como eu ia perder. Diferença é que você merece. Eu sou sua irmã. Você não é nada minha. Uma irmã não faz o que você fez. Desliguei. Liguei para Ricardo. Tati, que merda você fez? Ele gritou antes mesmo de eu falar. Oi, amor. Seu dia está difícil? Você está louca. Você me denunciou, me ferrou. Você sabe o que isso significa? Significa que você vai pagar pelos seus crimes. Todos eles. Inclusive o de ter uma família que você abandonou. Como você... Adriana. Foi aquela vadia. Não fala assim da mãe dos seus filhos. Ah, espera. Você não liga pra eles mesmo, né? Tati, você vai se arrepender disso. Eu juro que vai. Ameaças agora, Ricardo. Cuidado. Estou gravando. Ele desligou. Sorri. 2 horas depois, Ricardo chegou em casa. Furioso. Bateu a porta com tanta força que o quadro da parede caiu. Você destruiu minha vida. Você destruiu a minha primeiro. Eu te dei tudo. Casa, comida, nome. Você não me deu nada. A casa é da Luciana. A comida eu que fazia. E seu nome é falso. Ele avançou. Por um momento achei que ele fosse me bater, mas eu estava pronta. Celular gravando. Testemunhas avisadas. Advogado de prontidão. Encosta em mim e é mais um processo. Ele parou. Olhou para mim. Realmente olhou. E pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Quem você pensa que é? Eu sou Tatiana. A mulher que você subestimou. A idiota que você achou que nunca ia descobrir. A boba que você e minha irmã usaram e descartaram. Mas sabe qual é o problema, Ricardo? Eu aprendi. Aprendi que bondade não é fraqueza. Aprendi que ser boa não significa ser burra. E aprendi que pessoas como você sempre subestimam pessoas como eu. Até ser tarde demais. Você não vai ganhar nada com isso. Já ganhei. Ganhei minha dignidade de volta. Ele saiu. Bateu a porta novamente. Não voltou. Naquela noite, Luciana tentou vir falar comigo, mas a porta estava trancada. Ela bateu, gritou, chorou. Tati, por favor, a gente é família. Você não pode fazer isso comigo. Abri a janela. Olhei para ela. Família cuida, família protege, família não trai. Você nunca foi minha família, Luciana. Foi só alguém que compartilhou o mesmo sangue. E sangue lava. Fechei a janela. Ela ficou ali mais meia hora. Depois foi embora. Eu nunca mais a vi. 6 meses depois, eu estava sentada na varanda da minha casa nova. Pequena, simples, mas minha. Comprada com o dinheiro que recuperei do processo. Ricardo foi condenado. 3 anos. Luciana perdeu tudo. Apartamento, carro, emprego. A empresa descobriu o esquema e a demitiu. Ela teve que se mudar para outra cidade. A casa que estava no nome dela foi vendida para pagar as dívidas. Fiquei com metade do valor. A outra metade foi para a Adriana e as crianças, como pensão retroativa. Conheci Henrique e Beatriz. Crianças lindas, doces. Adriana e eu nos tornamos amigas. Não era algo que eu esperava, mas aconteceu. Ela me ensinou que recomeçar não é fracasso. É coragem. Voltei a trabalhar. Numa floricultura. Acordo cedo, cuido das plantas, atendo clientes. É simples, é honesto. É meu. Tem dias que penso em Luciana, em tudo que passamos juntas. Nas memórias boas que, agora, parecem manchadas. Tem dias que sinto falta da irmã que eu achava que ela era. Mas aí eu lembro. Ela nunca foi essa pessoa. Eu é que inventei uma versão dela na minha cabeça. Uma versão que me amava, que me respeitava, que me valorizava. A real sempre foi egoísta. Sempre foi falsa. Sempre foi traidora. E eu não tenho espaço para pessoas assim na minha vida. Ricardo tentou me escrever da prisão. Uma carta, pedindo desculpas, dizendo que me amava, que errou. Rasguei sem ler até o fim. Algumas pessoas não merecem segundas chances. Algumas pessoas merecem apenas as consequências de suas escolhas. Hoje, olhando para o céu alaranjado do fim de tarde, com uma xícara de café na mão e meu gato ronronando no meu colo, eu entendo algo. Eu não precisava de vingança.
Precisava de justiça. Precisava de verdade. Precisava de mim mesma. E agora, eu tenho. Não tenho mais uma irmã. Não tenho mais um marido. Não tenho mais a família que eu achava que tinha. Mas tenho algo melhor. Tenho paz. Tenho dignidade. Tenho a certeza de que fiz o certo. E tenho a liberdade de recomeçar. De ser quem eu sempre deveria ter sido. Tatiana. Só Tatiana. Não a irmã de alguém. Não a esposa de alguém. Só eu. E isso é suficiente. Mais do que suficiente. É tudo.